Olá, alunos e alunas de filosofia. Avancemos, portanto, em nossas considerações e reflexões sobre o universo da filosofia em caráter introdutório a essas questões. Muito bem, devemos pensar a filosofia, portanto, como um instrumento analítico da inteligência e da consciência humana para a interpretação da realidade em si e interpretação das interpretações dos conceitos interpretativos da realidade. A filosofia, portanto, ela surge como uma exigência da razão. Esse é um ponto fundamental. A filosofia se coloca a partir do momento em que a razão exercita a sua capacidade e a sua competência de observação do mundo e definição desse mundo observado, para melhor compreendê-lo e para melhor discuti-lo. Ela surge como uma exigência da razão para validar ou invalidar convicções que estão presentes no cotidiano. Toda sociedade, toda civilização, ela produz um conjunto de valores, um conjunto de perspectivas explicativas da sua ordem natural e da sua ordem social. Não só no sentido de estabelecer os critérios de funcionamento dessa ordem social, mas também de desvendar os mistérios da ordem natural. Então, o conhecimento é algo que acompanha sempre o ser humano, na tentativa de melhor compreender a si mesmo e melhor compreender o mundo em que ele se insere, o mundo em que ele vive. Para transformar esse mundo ou para manter esse mundo, é preciso usar o conhecimento. O conhecimento é elemento legitimador do funcionamento das questões da vida, mas ele também é um objeto, ele também é um instrumento, ele também é algo que pode desafiar a ordem existente e fazer algumas proposições inovadoras e transformadoras dessa ordem. Assim tem sido o fluxo do conhecimento ao longo das eras e ao longo das civilizações. Ele tem justificado ou ele tem desafiado a existência de um quadro social, político, econômico, religioso e cultural no geral. Então, existindo algumas formas de pensamento dentro da realidade, muitas dessas formas de pensamento nos vêm através de uma tradição. E às vezes a tradição não é questionada, a tradição não é pensada, a tradição não é devidamente avaliada. A filosofia apareceu para fazer questionamentos dessas concepções que estão presentes no mundo, no sentido mesmo de validá-las ou invalidá-las. Em nome de quê? Em nome de uma lógica de abordagem que possa apresentar um quadro maior de veracidade na interpretação dos fatos e na interpretação da realidade. Por que é um saber racional a filosofia? Porque é um saber de rigor de argumentação. Ela tem um rigor ao argumentar sobre uma questão determinada, sobre uma questão estabelecida. Esse rigor lógico que acompanha a filosofia é que dá uma particularidade, uma singularidade nessa forma de ciência, nessa forma de conhecimento, nessa forma de cultura, que é a cultura filosófica. Ela então trabalha sempre no sentido de aprofundar a compreensão, sempre no sentido de trabalhar mais meticulosamente o exercício intelectual para a compreensão das questões, para a compreensão da vida, para a compreensão dos valores que formam uma civilização, que formam um ethos civilizatório. E é um saber que se constitui através do diálogo. É bastante interessante, sintomático, que já lá no início da produção do conhecimento filosófico, nós temos a figura emblemática de Sócrates discutindo e debatendo sobre questões importantes como ética social, como justiça, debatendo a questão do conhecimento em si, a possibilidade de realmente chegar a alguma conclusão acerca de uma realidade examinada. Esse caráter de diálogo que a filosofia estabelece logo no início da sua construção de sentido, de conhecimento dentro da realidade, aponta então para um aspecto muito importante e interessante. É do diálogo, é do debate das ideias, é do confronto dos conceitos que se nasce uma perspectiva mais coerente, mais lúcida e mais possível de ser entendida e de ser colocada como instrumento mais abrangente de compreensão da complexidade da vida e da complexidade do mundo. Por que então a filosofia é um saber racional? Porque busca um sentido lógico, permanente e se efetua com regras precisas. Então, sempre a filosofia vai buscar um percurso de raciocínio que seja lógico,
onde as conclusões de uma determinada questão, de uma determinada colocação, de uma determinada ação de pensamento esteja coerente com as premissas que foram estabelecidas para que se chegue a determinada conclusão. Então, essa relação entre os fundamentos a partir do qual o conhecimento é constituído inicialmente, as conclusões lógicas e coerentes com os fundamentos que foram colocados, vai dar ao conhecimento, vai dar ao pensamento um padrão mais efetivo de funcionamento dentro da possibilidade de acerto na sua observação da vida e na sua observação dos fatos. Então isso é um dado muito importante. E também a filosofia se preocupa com a questão das regras do conhecimento. Por exemplo, há uma lei do conhecimento bastante citada no mundo da filosofia, que é a questão do princípio da não contradição. O que esse princípio diz e nos ensina? Que uma coisa não pode ser contraditória a ela mesma no mesmo tempo da sua expressão. Quando uma coisa tem um significado, é aquele significado. A modificação do seu significado faz com que esta coisa deixe de ser a coisa que foi e passe a ser uma outra coisa. É uma lei bastante simples e interessante, mas que nos leva à preocupação de estar observando naquele momento a realidade ou aquele objeto e sendo capaz e competente de defini-lo tal qual ele é ali naquele instante, naquele momento da sua expressão. Uma atitude filosófica. O que é uma atitude filosófica? Atitude filosófica é algo muito importante. Estamos falando de filosofia, então temos que falar de atitude filosófica. Ela pode ser definida como um elemento que, num primeiro momento, é antagônico aos pré-conceitos. Essa palavra preconceito, ela normalmente no dia a dia está muito ligada ao fato de que alguém tem algum tipo de comportamento negativo em relação a uma outra pessoa, em função da etnia dela, em função da sua opção religiosa. Então o preconceito está muito ligado a essa ideia política mais presente no mundo contemporâneo e pluralista que nós vivemos. Mas a ideia de preconceito aqui é aquele conceito que vem antes de uma reflexão mais apurada. Não é ainda um conceito, é um pré-conceito. É algo que está antes do conceito mais elaborado, mais firmado, mais preciso, mais coerente, mais lúcido, mais inteligente, mais lógico. Então esse conceito ainda não chegou e alguém tem um pré-conceito. Então ainda não estudou devidamente a questão, ainda não compreendeu exatamente aquilo, ainda não aprofundou o seu raciocínio para a melhor leitura daquela realidade, mas já elabora uma observação, já elabora uma reflexão, já elabora um juízo, já estabelece um critério analítico. Então isso seria um pré-conceito. Então a filosofia propõe uma atitude filosófica em que os pré-conceitos fiquem de lado, ou sejam superados, para que haja efetivamente um conceito de definição bem específica, de definição bem rigorosa, de definição bem adequada para a compreensão da realidade ou para a compreensão dos elementos explicativos da própria realidade. A atitude filosófica também está ligada à ideia de permanente interrogação do que é de fato. Aquela pessoa que tem uma atitude filosófica é a pessoa que constantemente está observando para ver se de fato é assim. Não só a observação que diz respeito à realidade exterior ao seu pensamento, mas também a observação do próprio pensamento, que é a ideia da reflexão. A reflexão é algo voltado para si mesmo. Quando o pensamento pensa o pensamento. E a atitude filosófica é quando olhamos para a realidade e temos uma atitude diante dela de senso crítico, em que deixamos de lado a perspectiva dos pré-conceitos para ter um conceito mais firmado, mais lógico, mais efetivo e mais competente na sua ação de análise. Continuaremos um pouco mais adiante.